O que é um investimento em renda variável? Quais são os tipos, os riscos e as vantagens? É o vídeo de hoje do canal Arena CR9. Fala pessoal, vídeo novo no canal Arena CR9. E para você que ainda não é inscrito aqui conosco, não deixe de se inscrever, tá? Dá o joinha nos nossos vídeos, compartilha nosso conteúdo com seus amigos e familiares e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. E fica conosco até o final desse vídeo porque tem muito conteúdo bom para você, principalmente que não conhece o que é a famosa renda variável. O tema normalmente é mais associado à Bolsa de Valores, onde são negociadas ações de empresas. Mas esse não é o único produto que faz parte dessa categoria de investimento. Renda variável é todo tipo de investimento que não garante nem um ganho fixo, nem a devolução do total que foi aplicado. O investidor não tem como saber previamente como, na renda fixa, qual será a rentabilidade deste investimento. Ela pode variar para mais ou para menos, ou seja, o aplicador pode ganhar ou perder dinheiro, porque o valor do ativo, ações, ouro, por exemplo, sobe ou cai durante o período investido. A pessoa não sabe com antecedência quanto o dinheiro vai render em um certo tempo e pode receber de volta até menos do que investiu. Porém, se a escolha do ativo for feita com critério e um bom conhecimento, a chance da rentabilidade ser maior e mais efetiva do que a da renda fixa é bem maior. Geralmente, os investimentos em renda variável são recomendados para prazos mais longos e para investidores com mais tolerância às variações de preço dos títulos, muito comuns nesse mercado. Nesse tipo de investimento, a diversificação da carteira é importante para que você não fique preso a somente um ou poucos ativos. Isso facilita a diluição dos prejuízos caso eles ocorram. Os investimentos mais tradicionais e populares em renda variável são as ações, os fundos imobiliários e os fundos de investimento. Quais são os produtos da renda variável? Vamos citar aqui alguns produtos ou a maioria deles. O primeiro dele, mais comum, é ações, né? É um ativo que representa o menor pedaço de uma empresa que decidiu oferecer sociedade aos investidores. Assim, quem adquire uma ação se torna sócio de uma empresa. A ação é negociada na Bolsa de Valores, sendo que o seu valor pode subir ou cair de acordo com o interesse dos investidores. Vamos falar agora dos fundos de investimento. São fundos que aplicam principalmente em ações. O valor das cotas do fundo sobe ou cai de acordo com esses ativos, ações e outros. Existem outras derivações dos fundos de investimento, como os fundos multimercados e fundos cambiais, por exemplo, que investem em ações e outros ativos que fazem parte da renda variável. Aqui, novamente é montada uma carteira que será oferecida aos investidores por meio de cotização do grupo. O que faz um fundo ser considerado como renda variável é a natureza dos títulos que estão em sua carteira. Falaremos agora das commodities. Estamos falando aqui de mercadorias que, em geral, são utilizadas como matéria-prima. O petróleo, o milho, a soja, o ouro, o minério de ferro, o açúcar, o boi gordo, entre outros. Assim como para ações, o preço desses produtos varia diariamente na bolsa de acordo com a oferta e a procura. Contratos futuros. Alguns outros títulos são negociados na Bolsa de Valores, além das ações, e os contratos futuros são um exemplo. Esse tipo de investimento é um importante instrumento financeiro para a economia, pois funciona como garantia para quem compra e para quem vende. Os contratos futuros firmam um compromisso onde uma parte se compromete a comprar aqueles bens a um preço pré-definido, enquanto outra garante se comprometer a entregar os itens na data estabelecida. Na negociação, apenas o preço é discutido, já que os contratos têm parâmetros fixos de acordo com os padrões da B3, a Bolsa Brasileira. Os derivativos, opções. Falaremos num futuro breve e em outro vídeo exclusivamente sobre derivativos e opções. Fundos imobiliários, o que são? Os FIs, como são conhecidos, são fundos de investimento constituídos sob a forma de um condomínio fechado, no qual são oferecidas cotas que podem ser adquiridas pelos investidores que aplicam seus recursos em ativos relacionados ao mercado imobiliário, o que inclui, além da aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, que podem ser shoppings,
agências bancárias, hospitais, hotéis, lajes corporativas, galpões logísticos, dentre outros, ou investimentos em títulos relacionados ao mercado imobiliário, como as letras de crédito imobiliário, a LCI, letras hipotecárias, a LH, cotas de outros fundos, etc. É uma forma de você investir no mercado imobiliário sem ter que adquirir um imóvel. Aqui é como se você estivesse comprando um pedaço de um imóvel junto com outros sócios. Todos os fundos imobiliários são regulados e fiscalizados e autorizados pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Vamos falar agora de ETFs. Na prática, os ETFs são como fundos de investimento com gestores profissionais, que são empresas, que procuram replicar a rentabilidade de outros índices, acompanhando assim o seu desempenho. Suas cotas são negociadas da mesma forma que as ações de uma companhia, por exemplo. A diferença aqui é que ao comprar uma cota, o investidor está investindo em uma carteira que inclui ações de diversas companhias. No pregão da B3, por exemplo, é possível encontrar ETFs que replicam índices nacionais e internacionais, como o BOVA11 e o SP 500, por exemplo, que inclui as 500 principais companhias listadas na Bolsa Americana, Nasdaq e a Bolsa de Nova York. Falaremos agora dos BDRs. Outra forma de se investir na renda variável e também investir em ações estrangeiras, por exemplo, como a Amazon, a Google, a Apple e a Facebook, é o BDR. Ele é um tipo de ativo negociado na Bolsa de Valores que dá acesso às ações estrangeiras, como as gigantes americanas, por exemplo, ampliando as opções de diversificação dos investidores brasileiros. Observar que, ao adquirir um BDR aqui no Brasil, você não está efetivamente comprando ações americanas, nem se tornando sócio delas, mas sim adquirindo um ativo que espelha os movimentos e cotações dessas ações lá no exterior. Na prática, essa é uma das maneiras mais simples de investir em grandes empresas americanas, sem precisar abrir conta em uma corretora estrangeira ou enviar dinheiro para fora do país. Como qualquer ativo da Bolsa de Valores, essa opção tem suas vantagens e desvantagens. A recomendação é a mesma de sempre, você colocar na balança e identificar o que vale mais para a sua estratégia. Vamos falar agora de criptomoedas, né? Um assunto bem moderno, bem atual. Mais recentemente, as criptomoedas surgiram como uma opção para quem está disposto a aplicar na renda variável em busca de bons rendimentos. O investimento nessa categoria de ativos nada mais é do que uma aplicação em ativos cambiais. A diferença aqui é que, em geral, as criptomoedas não são emitidas por um país, mas por meio de uma tecnologia de criptografia privada chamada de blockchain. Também não existe dinheiro em espécie, você não pode tocar nesse dinheiro, pois as moedas são exclusivamente digitais e o Bitcoin é a mais famosa delas. Vamos falar agora de câmbio. Outra forma interessante de investir na renda variável é por meio de investimentos que se aproveitam da diferença cambial para gerar renda. Um caminho é a compra da moeda estrangeira com foco em uma alta na sua cotação. Mas existem outras formas mais rentáveis e seguras de aumentar o seu patrimônio com foco no câmbio. É o caso dos fundos cambiais, por exemplo, que concentram a maior parte de seus ativos investindo em moedas estrangeiras, em torno de 80% a 85% deles. E quais são os riscos para se investir na renda variável? O investidor que aplica em renda variável corre o risco de perder dinheiro se na hora de resgatar a aplicação o ativo estiver valendo menos do que quando iniciou o negócio, quando ele comprou. Há o risco de resgatar menos do que foi aplicado, mas também a possibilidade de perder todo o principal, como em alguns contratos de derivativos, por exemplo. Por isso, a renda variável não é recomendada como alternativa de aplicação de curto prazo, aquela que a pessoa guarda para funcionar, por exemplo, como reserva de emergência. Investimentos em renda variável funcionam como opções para o médio e longo prazo, pois historicamente o desempenho de ativos como as ações, por exemplo, costumam bater produtos da renda fixa. As vantagens são a quantidade dos produtos disponíveis ofertados para investimentos e a possibilidade de obter um retorno muito maior do que o da renda fixa. Isso acontece quando o humor do mercado normalmente está favorável e as empresas emissoras das ações, dos títulos ou quaisquer outros produtos e dos outros instrumentos crescem e avançam nos seus segmentos. E como funciona a renda variável? Por que ela se valoriza e se desvaloriza? Os fatores que determinam a valorização ou desvalorização de um investimento em renda variável dependem do tipo da aplicação considerada.
Empresa, por exemplo. O preço de uma ação, por exemplo, vai depender do desempenho dessa empresa, né? Se a companhia está vendendo mais, se está investindo mais, se lançou um novo produto ou serviço, né? Quais são os números dessa empresa financeiros, como é que está o histórico financeiro dessa empresa. Então tudo isso influencia, afeta o preço de uma ação e, por tabela, todos os investimentos relacionados a ela. Se uma empresa tem muita dívida, se a sua rentabilidade está boa, ou seja, todos os fatores vão influenciar no preço direto da ação. A economia do país. Se uma economia vai bem, os ativos dessa economia, como sua moeda, por exemplo, e suas empresas, tendem a se valorizar. Da mesma forma, uma crise econômica pode desencadear movimentos negativos nos investimentos em renda variável, afastando os investidores. Também temos um fator chamado notícias, que podem impactar positiva ou negativamente as cotações dos ativos da renda variável. Crises no exterior, guerras, o noticiário político, tudo isso pode ocorrer a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo e afetar os movimentos dos ativos na Bolsa de Valores. E como investir na renda variável? A renda variável normalmente não é indicada para aquele investidor iniciante, por conta de seus riscos serem maiores que o da renda fixa. Após você conquistar um bom conhecimento sobre o assunto, o investidor deverá abrir uma conta em um banco ou corretora que possua acesso à Bolsa de Valores, transferir um capital ao qual será investido, ou especulação, por exemplo, e através do sistema chamado de home broker ou através de plataformas de negociação, que são softwares, efetuar as suas operações de compra e venda de ativos buscando uma lucratividade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade. Eu fui! Diamante, tá?